seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Nosso convidado é o Procurador de Justiça, Luiz Antônio Guimarães Marrei. Dr. Marrei foi Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público, foi conselheiro, pertenceu a um órgão especial. Hoje, licenciado, chefia a missão de combate à corrupção e à impunidade na Organização dos Estados Americanos, em Honduras. Dr. Marrei, muito obrigada pela presença aqui na PMP. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar aos nossos colegas por intermédio desse veículo. O senhor foi nomeado em junho deste ano para essa missão, essa importante missão internacional representando o Ministério Público. Como o senhor descreve este trabalho em Honduras representando a instituição no combate à corrupção? Olha, é uma missão da Organização de Estados Americanos de combate à corrupção e à impunidade em Honduras. E é uma missão de apoio ao Ministério Público de Honduras. E talvez por isso se justifique um convite a um membro do Ministério Público brasileiro. Nós brasileiros nem sempre temos atividade na Organização dos Estados Americanos, mas houve esse convite. A missão é extremamente relevante, ela é composta de mais de 50 profissionais, promotores da Colômbia, do Peru, de El Salvador, o nosso colega de Ministério Público de São Paulo, Antônio Osório, também tem juiz da Guatemala, tem policiais e servidores de muitos países da América Latina e tem como objetivo dar este apoio ao trabalho do Ministério Público de Honduras no combate à corrupção. Então, a missão ela não vai substituir, ela não pode substituir a ação formal do Ministério Público de Honduras, mas através da troca de experiências e de conversas e desse acúmulo de profissionais experientes nos seus países, nós estamos dando essa colaboração. Como é o cenário político de Honduras? A Honduras é uma república que tem um presidente recém-eleito e, claro, que apresenta uma situação comum aos países latino-americanos. É um país que tem um povo muito simpático, que me acolheu muito bem e que, por exemplo, me aborda na rua, nas lojas, para dizer que tem muita esperança no nosso trabalho. Então, claro que há uma missão para poder ajudar a fortalecer as instituições hondurenhas, as instituições de justiça hondurenhas. E esse é o trabalho da OEA. O senhor falou agora há pouco da equipe. Como é trabalhar com colegas de todos os países, essa troca de experiência? Bom, tem que haver uma capacidade de adaptação da nossa parte, mas de qualquer forma, a profissão de promotor ela tem em comum nos vários países alguém que trabalha pelo cumprimento da lei para obter a punição dos criminosos e, neste caso, para auxiliar os promotores hondurenhos a fazer isso do ponto de vista técnico, trocando ideias, examinando as situações. Então é uma satisfação trabalhar com colegas de outros países, não é? Porque eu sempre digo que nós promotores trabalhamos sempre a favor das vítimas e é o que essa missão está fazendo em Honduras. Este ano a Constituição Federal, a nossa Constituição, completa 30 anos. Dentre os benefícios para a instituição, o fortalecimento do Ministério Público no combate à corrupção. Como o senhor vê o trabalho do Ministério Público hoje no combate à corrupção propriamente? Olha, eu quero dizer o seguinte, que foi uma grande melhoria do Brasil o texto constitucional relativo ao Ministério Público. Passados 30 anos, creio que o Ministério Público brasileiro, em geral, e o Ministério Público de São Paulo em particular, tiveram uma atividade
muito firme em favor dos direitos, de combater a corrupção, e nós estamos vendo aí os resultados agora. Normalmente, novas leis e textos constitucionais, eles amadurecem com o tempo, não é? E a aplicação do texto constitucional brasileiro relativo ao Ministério Público e das leis que a complementaram foram evoluindo com o tempo. Eu creio que o Ministério Público brasileiro cumpre o seu papel. Claro que não existe instituição pública perfeita, nem instituição privada perfeita, mas eu quero dizer que, do ponto de vista geral, o trabalho do Ministério Público no Brasil tem tido muito sucesso e tem trabalhado a favor das pessoas comuns, dos cidadãos, daqueles que são vítimas de violência e que também daqueles que são vítimas da violência de ter o seu dinheiro subtraído por pessoas sem escrúpulos e, portanto, eu acho que nós temos que comemorar esses 30 anos de Constituição. Nós divulgamos no boletim histórico da PMP que o senhor foi ministro, chefe de gabinete do Ministério da Justiça na época da Constituição. Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência muito interessante porque significou o acompanhamento histórico dos trabalhos da Constituinte. Eu fui primeiro, durante um período, diretor de assuntos legislativos do Ministério da Justiça e, em seguida, chefe de gabinete do ministro. Estar em Brasília naquela época e poder opinar, ainda que no nível de trabalho que eu estava, poder ter contato com deputados, foi muito interessante. Mas tem um outro detalhe. De maneira informal e com autorização do então ministro Paulo Brossard, eu fiz parte de um grupo pequeno que ajudou o saudoso deputado Plínio de Arruda Sampaio a escrever o capítulo do Ministério Público na Constituição. Participamos desse grupo, eu, o atual Procurador de Justiça Plínio Antônio Brito Gentil e também o Procurador de Justiça aposentado Cláudio Broqueto Filho. E isto porque o Plínio era uma pessoa a quem eu conhecia por ligações familiares, e ele necessitava deste auxílio e nós tivemos a honra de participar disto, e isto está registrado nos anais da Constituinte. De modo que é uma satisfação ter podido colaborar, ainda que de forma pequena, para esse texto constitucional. Um texto constitucional que muito fez a favor do povo brasileiro. A gente sempre ouve dizer aqui e acolá que tem pessoas inconformadas com a atuação do Ministério Público que desejariam diminuir os poderes do Ministério Público. Mas se isso ocorrer, não somos nós que vamos ser prejudicados. Quem vai ser prejudicado será a população brasileira, que terá o seu defensor enfraquecido. De modo que 30 anos depois da Constituição, eu quero dizer que eu tenho orgulho de ser membro do Ministério Público de São Paulo. A PMP completa aí 80 anos. Como é que o senhor vê o papel da PMP e a atuação também da PMP na vida do promotor de justiça? Olha, a Associação Paulista do Ministério Público é o nosso sindicato e nós somos trabalhadores da justiça que ingressamos por concurso público, pela porta da frente, temos as nossas obrigações, que são muitas, temos as nossas vedações e também temos quem cuide por nós dos nossos direitos, que os membros do Ministério Público possam ter respeitados as suas necessidades, também que se congregue para a sua assistência mútua em momentos de dificuldade. Então, os 80 anos da associação num Brasil que tem tão poucos séculos de existência é algo muito significativo. E creio que nós devemos reconhecer todos aqueles que fizeram parte ao longo desses anos, cada um no seu papel, e ajudou a construir uma entidade dessa importância, dessa relevância, desse respeito. Não é? De modo que parabéns à associação e
da qual também faço parte. Doutor, em nome da PMP, eu agradeço muitíssimo a entrevista. Muito obrigado.